Fala, cafezeiro! Hoje o vídeo é para tirar a sua dúvida. Como o café sai do Brasil? Não sei. Ele sai torrado ou ele sai cru? Você sabia que cada país tem uma distinção na sua forma de torrar? Vamos pro vídeo e você vai descobrir mais sobre isso. E eu vou começar esse vídeo falando um pouco sobre a Noruega. Talvez você conheça como torra nórdica, porém, a Noruega hoje é o país que ficou mais reconhecido no assunto torra para café especial e desenvolveu um hábito de consumo próprio de lá. E adivinha quem foi o causador da Noruega de se tornar uma referência? O Brasil. Lá no século XIX, a Noruega já fazia o escambo com o Brasil, trocava cafés bons em peixe lá daquela região. E aí, uma das exigências dos noruegueses é que a matéria-prima que chegasse para eles lá fossem cafés melhores. Eles tinham que definir como seria a torrefação. E de maneira geral, seguia-se uma regra, né, que o café tinha que ser mais escuro. Só que lá na Noruega, por uma característica local, os habitantes de lá tinham essa coisa de gostar muito de frutas cítricas. Lá no período de inverno, principalmente, as frutas mais atrativas lá são as frutas cítricas, maçãs, as frutas vermelhas, enfim. Então o norueguês tem essa característica de gostar de coisa mais ácida. E aí, através de testes, descobriu-se que a torra, numa coloração mais clara, tende a trazer a acidez para a xícara. E foi aonde a Noruega começou a se especializar nessa tonalidade que a gente conhece como torra clara, porém trazendo perfis mais vivos, né, dos cafés na xícara. Então hoje a Noruega é a grande referência que a gente tem aí de torras mais claras, bem feitas, né, isso é importante frisar, que valorizam a característica principal daquela região, daquele café, daquele produtor, daquele processo. As torrefações norueguesas têm um lema que eles falam assim: eu não faço café para ter gosto de café, eu faço café para valorizar as características do terroir, da variedade, da origem, do processo, do produtor. Então eles estão sempre olhando para as características daquele determinado café de acordo com a sua origem. E isso fez com que os noruegueses se despontassem no quesito torra. E hoje é uma das maiores referências que a gente tem no cenário mundial. Então, galera, eu comecei primeiro falando da Noruega só para que trouxesse para vocês a informação de que torrar claro não é uma coisa tão recente assim, né? E é uma coisa que aconteceu no mercado de café que é super interessante, é que o café foi para o mundo inteiro, e aí cada torrefador, de acordo com a sua região, com o seu país, com a sua localidade, teve que modelar a torra para agradar um determinado consumidor. E aí começou a surgir características de consumo de torra de acordo com o país que está ali fazendo a torrefação. E baseado nisso, o torrefador, né, a empresa, também começa a comprar cafés de acordo com o consumidor dele. Então hoje a gente tem uma divisão aí de nomenclatura que estão ligada às cores, que basicamente conta a história de algumas regiões que torram café. Bom, você já deve ter visto aí nos nossos pacotes, em outros cafés, essa informação relacionada à torra. Mas basicamente o que você encontra lá é claro, médio escuro ou escuro. São informações um pouco mais amplas. Inclusive, eu fiz um vídeo, vou deixar aqui no card, falando sobre o sistema de medição de torra, que é o Agtron. E lá você vai entender um pouquinho mais desse mecanismo e o porquê que chegou nessa nomenclatura. Só que dentro dessa viagem toda aí da torra, ainda existem subtons, né? Dentro do claro, eu ainda tenho uma variação de claro. Eles foram nomeados de acordo com a região onde ele é mais consumido, o país, a cidade, enfim. Então aqui eu vou contar para vocês um pouquinho dessa história aí de locais que fazem torras diferentes. As nomenclaturas da torra clara. A gente tem uma que é conhecida como Half-Sit, Blonde, Cinnamon, que a tradução é canela, aí tá muito no apelo visual, que a canela é mais clarinha. Nova Inglaterra, provavelmente nessa cidade tinham-se o hábito de tomar um café com esse perfil de torra. E Light Sit. Esses perfis de torra clara, eles têm uma característica que trazem para o café normalmente uma suavidade, né, menos corpo, talvez de acordo com a região da onde aquele café vem, um pouco mais frutado, um pouco mais de cítrico, né? Normalmente são torras que trazem mais delicadeza e notas mais diferentes, florais, cítricas, enfim. E essas torras mais claras são muito comuns nos Estados Unidos. Isso responde a um questionamento dos consumidores que já tiveram a oportunidade de viajar e tomar café nos Estados Unidos. Inclusive, uma das tonalidades que eu disse aí, apesar de se chamar Nova Inglaterra, essa região não fica na Inglaterra, fica nos Estados Unidos.
E lá eles têm o hábito de, além de fazer uma torra mais clara, eles também têm o hábito de fazer uma diluição de preparo maior. Quando você estiver nos Estados Unidos e tiver a oportunidade de visitar alguma cafeteria e estiver tomando um café filtrado, por exemplo, não critica, porque é um hábito de consumo de lá, de fazer diluições altas e uma torra mais clara. Então começa a perceber o que aquele copo de café, aquela xícara de café tem para te oferecer. Até falei o copo aqui porque é muito habitual nos Estados Unidos as pessoas pegarem um copão de café e sair pela rua tomando café. O combustível do americano é o copo de café. Lembra que no vídeo de cápsulas eu falei que a Nespresso teve uma certa dificuldade de entrar com cápsula nos Estados Unidos? Um pouco do hábito de consumo lá responde a essa dificuldade, porque a vida inteira eles estão acostumados a tomar um café mais suave, muitas das vezes filtrado, aí você vem pro cara e oferece um expresso. É um choque de sensação. E o outro país que trabalha muito bem a questão das torras claras, como eu já falei no início do vídeo, é a Noruega. E segundo a pesquisa que a gente fez aqui, tentando entender principalmente o hábito de consumo dessas regiões, eles têm muito hábito de comprar cafés do Quênia, Havaí, Etiópia e da Jamaica. Essas torras mais claras trazem realmente notas muito diferentes para essas origens. Então são cafés aí adorados no mundo inteiro que se saem muito bem nas torras mais claras. E alguns brasileiros também, e você tá aqui porque você já tomou algum café nosso de torra clara e se surpreendeu. Próxima divisão de torra aí seria a torra média clara, que também é típica nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, mas principalmente nos Estados Unidos. E eu vou falar alguns títulos, alguns nomes que deram esses perfis de torra. Vocês vão sentir que tá faltando algum ou outro aí. Já eu explico para vocês por quê. Então a gente tem City, American, City Plus. Então vocês viram aí que tem alguns perfis que ficaram faltando porque essas nomenclaturas vieram dos Estados Unidos. E eu diria que o americano também com preguiça aí de definir esses outros tons aí. E aí eles costumam falar assim, essa torra tá entre a America e o City Plus, né? Então é uma coisa que tá intermediária ali. E é engraçado a gente entender isso porque a gente tem aí nessas tonalidades o que eles chamam de American, que eu diria assim, é o café do americano, é o café que a gente gosta, e eles têm essa outra torra aí que na tradução quer dizer café da manhã. Imagina, você chega numa cafeteria e o barista fala assim, tá, mas esse café é pra você tomar como? Eu gosto de tomar café de manhã. Aí ele vai e já te direciona para aquela torra mais clara. Eu quero um café pro dia a dia. Aí o barista pega aquela torra americana. Então, baseado no cliente, vai direcionando de acordo com a torra. E aí a gente sai dos Estados Unidos quando a gente entra na torra média escura. E essa torra é muito comum no norte da Itália e no Japão. Os nomes de tonalidades para essa torra que deram para elas são Full City, Vienense, Viena, Full City Plus. E a gente tem 3 nomes menos comuns no mercado que são Continental, Europeu e After Dinner. Então aqui nessa torre a gente tem mais uma referência que é austríaca, né? Viena tá na Áustria, então lá também existe esse hábito de se tomar um café um pouquinho mais escuro. E a gente tem os opostos aqui em relação à torra média clara, né? Lá na torra média clara a gente tinha City e na média escura a gente tem o Full City. Na média clara a gente tinha City Plus. Na média escura a gente tem o Full City Plus. E na média clara a gente tinha café da manhã e na média escura a gente tem o café após o jantar. E para que a gente possa entender um pouquinho do perfil dessas regiões que consomem cafés de média escura, quando a gente faz um estudo mais aprofundado, vocês vão perceber a cultura de se beber expresso é muito forte. E por necessidade, uma série de relações da bebida expresso que a gente tem hoje, é utilizado uma torra um pouco mais escura para sobressair algumas características que basicamente é um corpo bem elevado e uma potência de sabor. E nessa torra média escura a gente consegue alcançar essas notas mais expressivas. E esses países que têm o hábito de consumo dessa torra, né, desse perfil de torra média escura, eles comumente compram cafés da América Central, da América do Sul e da Indonésia, que tem uma explicação, porque quando a gente olha para o expresso e olha para a maioria desses países produtores, são países que são conhecidos por ter cafés mais encorpados, mais achocolatados, que são características muito boas para expresso. Aqui na média escura eu citei para vocês do Japão, mas a gente fez uma pesquisa aqui com o auxílio de algumas pessoas do mercado e a gente identificou o seguinte: na Ásia, de uma maneira geral, eles gostam do café especial na torra média escura, que é totalmente oposto no caso da Noruega, que já gosta de café especial numa torra bem mais clara. Então eu tava pensando aqui, eu já falei que o norueguês tem o hábito de comer frutas mais cítricas e automaticamente ele caminhou para uma torra mais clara
o qual traz mais acidez para o café. E aí eu tava pensando no caso do asiático aqui, estatísticas do Gabriel, tá, gente? Lá eu comecei a pensar no hábito de consumo lá, né? É muito peixe, muito vegetal. E tem uma coisa que o asiático é muito forte, que é nessa parte de doce também, parte de patisserie. Será que não é por isso que eles gostam da torra um pouquinho mais acentuada, para fazer um contraste com essa alimentação que é servida nas cafeterias nos países asiáticos de maneira geral? É sim. Pode ser. É a verdade, não minto. E a última tonalidade é a torra escura, que tem maior expressão no continente europeu. Tanto é que nos subtons, olha os nomes que a gente tem: francês, italiano, Nova Orleans e Espanha. E tem dois outros que não são tão populares, que é o High e o Double. Temos aí o caso de Nova Orleans, que fica nos Estados Unidos, provavelmente que carregou esse hábito da torra um pouco mais escura devido à inserção do expresso, o movimento das cápsulas. E o perfil de torra escura também é o mais comum, infelizmente, aqui no Brasil e na Indonésia. E eu diria que em todo país produtor de café, a gente também vai ter uma linha aí disponível no mercado que normalmente é utilizada essa torra bem escura, que normalmente são aqueles cafés que não são tão bons assim. O país produtor acaba ficando com essa matéria-prima e disponibilizando para o comércio local. E no final, a gente, amargo demais, põe açúcar. Típico do Brasil. Então, galera, a ideia central era mostrar para vocês o quanto de possibilidade que a gente tem relacionado à torra e responder um questionamento muito frequente de várias pessoas, não só aqui no canal, mas no meu dia a dia as pessoas perguntam muito, que é de como o café sai do Brasil. Se ele já sai torrado ou se ele ainda vai ser torrado. Então, da maioria das vezes, a exportação é feita do café cru, exatamente pelo fato de cada região, cada país, cada cidade, cada marca ter uma preferência de modelagem de torra. Isso é importante a gente entender, que café é uma cultura. E cada região tem a sua cultura e o hábito de consumo específico. Até para a gente pegar um case aqui que é muito famoso, principalmente no expresso, que é a Itália, dependendo da localidade que você tá no norte, no sul da Itália, você vai ter diversidades de variação de tonalidade de cor de torra. Tem uma curiosidade dessa questão das torras, está muito ligada às franquias, às grandes redes que a gente conhece, como por exemplo, a Starbucks. A Starbucks, em algum momento, ela decidiu que a torra deles ia ser um pouco mais escura para padronizar o expresso, e o foco da Starbucks foi muito pro lado dos drinks. E aí tem um outro case que é o McDonald's, né? Que o McDonald's também serve café. Ele começou então de acordo com o hábito de consumo da região onde ele nasceu, e lá já tinha-se o hábito de tomar o café mais diluído, receitas de cafés mais claros, com a diluição maior. Porém, quando ele foi migrando para outros países, ele não conseguiu continuar com essa característica dentro do café em específico. Um exemplo, quando ele foi para a Índia, ele teve que se modelar de acordo com os hábitos culturais lá, que é muito relacionado à carne bovina. O McDonald's de lá não tem carne bovina, e também foi adequando o café. Quando o McDonald's veio para o Brasil, ele veio com a pegada do café americano, só que aqui no Brasil a gente está acostumado com café mais potente. E aí o consumo de café no McDonald's do Brasil era muito baixo. E aí eles viram a necessidade de modelar o café de acordo com a necessidade do brasileiro. E aí fizeram uma torra mais escura, mais potente, e aí sim começaram a ter um pouquinho de venda de café dentro do Brasil. Tá, Gabriel, mas e aí? O que vai acontecer com o mercado de torra a nível mundial? O que você acha? Pelo tudo que a gente vem observando da movimentação do mercado de café especial, vale ressaltar, porque, cara, café extra forte, café comum, café que está no supermercado atualmente, é realmente torra escura, e seja o que Deus quiser, né? Mais ou menos por aí. Mas o mercado especial vem cada vez mais usando de alguns artifícios. Um deles é a tecnologia, né? Hoje as máquinas de torrar café, cada vez mais elas têm mais indicadores, né? Hoje é muito visual. O mestre de torra consegue torrar o café dele assistindo num painel, numa tela, o que está acontecendo dentro do torrador. E a gente tem medição de fluxo de ar, a gente tem rotação de tambor, a gente tem temperatura de entrada, temperatura de saída, a gente tem temperatura do ambiente, tem temperatura do grão, tempo de torra, enfim. Então, cada vez mais as máquinas vêm evoluindo e isso vem auxiliando o torrefador atualmente para que ele possa personalizar ainda mais o seu perfil de torra. E a outra coisa que tem ajudado muito é o movimento de redes sociais, fóruns, aplicativos,
o qual os mestres de torras conseguem trocar informação, né? Eles conseguem trocar conhecimento. Essa troca de experiências vem fortalecendo o mercado de torra de café especial e vem fazendo com que a gente se destaque. Inclusive, existe no mercado de torra um campeonato direcionado apenas para essa modalidade, onde o mestre de torra vai lá, recebe um café para todos os mestres de torra e ali eles têm que desenvolver o plano de torra, o que eles vão fazer com aquele café e qual o resultado que ele quer alcançar. Então é uma coisa bem complexa, e o que eu quis dizer é o seguinte, que às vezes você tem o mesmo café e uma diversidade de torra, conclusão que você vai ter com uma única matéria-prima, uma variação muito grande. Espero que vocês tenham entendido essa bagunça que é torrar café, e depois deixa aí nos comentários qual o perfil de torra que você mais gosta.